Vamos ver agora as três formas de se ler a palavra, a Bíblia. A primeira forma, vamos dizer que seja estética, a segunda política e a terceira heurística. Então, como se lê de forma estética? É como se eu estivesse analisando uma música e eu sentisse a presença daquela música na minha vida, eu experimentasse aquela música na minha vida, eu me projetasse, eu admirasse aquela música porque ela tem muito a dizer para mim do que eu sinto. Então, logo, a minha subjetividade, a minha emoção é que faz com que eu interprete a música e sinta a música e diga se ela é boa ou se ela não é boa. Eu posso sentir a música de um jeito, a outra pessoa pode sentir de outro jeito, pode gostar, a outra pode não gostar, depende do subjetivo de cada um. Assim também é com a Bíblia. Nós temos o texto bíblico e conforme o nosso subjetivo, nós experimentamos, nós sentimos, nós nos projetamos no texto bíblico e fazemos essa dita experiência. Deus está falando comigo na palavra de Deus, na palavra escrita. Esta é uma forma estética de eu compreender a leitura da Bíblia, né? De forma que sou eu me projetando nos textos, não é os textos falando comigo. A segunda forma é a forma política, né? Que seria, o que seria política? Seria predominantemente onde se vive as normas, as regras, onde se determina como se deve viver, o que se deve fazer para se viver em grupo. É a mesma questão quando se lê a Bíblia na igreja. Também se tem a mesma compreensão. Dentro de cada igreja se faz uma leitura da Bíblia de forma particular. Então, cada igreja tem uma forma de falar sobre o texto bíblico conforme a sua doutrina, conforme a sua catequese, conforme compreende a palavra de Deus. Então, a Igreja Católica vai ler a Bíblia de um jeito e, através da tradição, através da catequese, através da doutrina, né, vai catequizar o seu povo segundo o que pensa da palavra de Deus. Assim também vão fazer o Batista, né? A Igreja Batista vai também entender de um jeito a palavra de Deus e vai catequizar o seu povo também daquele jeito que os chefes da Igreja Batista compreendem, que entendem, interpretam as Escrituras. E assim por diante as outras igrejas. Cada chefe de igreja compreende os textos segundo a sua política, o seu entender, e o povo deve seguir aquela doutrina do seu chefe. E assim por diante, né? Essa é a compreensão política da igreja. Então não tem nada de povo entendendo o que está escrito. É os chefes da igreja dizendo para o povo o que eles têm que fazer, o que o povo tem que fazer. A terceira forma de se entender a Bíblia é de forma heurística. Como é que se faz isso? É uma relação fria com a palavra que está escrita na Bíblia. Precisa se compreender o que está escrito na Bíblia. Para isso precisa se entender o hebraico, porque todas as traduções da Bíblia, elas são traduções viciadas com erros de tradução, erros grandes e acréscimos bíblicos e outras coisas que fazem com que a interpretação da palavra do hebraico para o texto em português, né, e a Septuaginta, a grega, até chegar ao inglês e ao português, há muitas formas de interpretação da palavra. Então, para se entender mesmo na íntegra o que quer dizer a palavra, precisa se saber o hebraico e, a partir daí, aprofundar os textos através
da história de cada texto, de quando foi escrito, para quem foi escrito, que época foi escrito, quem era o governador, quem era a política, quem era a religião da época, quem escreveu, por que escreveu. Tudo isso é importante para se entender o que o texto diz. Então é uma forma de se ler a palavra do zero, sem nenhuma interpretação de igreja, sem nenhuma interpretação teológica, sem nenhuma doutrina, não é? Então é uma interpretação que começa do zero. A partir daí, aí sim eu vou compreender os textos bíblicos. Quem pode fazer isso? Quase ninguém. 99,9% do povo não consegue fazer essa leitura heurística. Ou estão na leitura política, seguindo uma igreja e o que os pastores, os padres dizem sobre quem é Jesus e o que é a Bíblia, ou fazem uma leitura estética. Vão na igreja que traz mais emoção, a igreja do fulano de tal, do padre fulano, é mais emocionante. A igreja do pastor tal me deixa mais emocionado, eu saio mais feliz da leitura, tal. Então estou fazendo uma leitura estética e não me aprofundando na palavra de Deus. Tudo bem, se você quer fazer uma leitura estética, se emocionar com a palavra de Deus, não tem nada de problema nisso. Mas você tem que saber que você está indo fazer isso, que você não está aprendendo nada da palavra da Bíblia, do que está escrito na Bíblia. Se você também for na igreja, participar da doutrina de uma igreja e seguir a doutrina da igreja, você também pode e deve fazer, mas você tem que ter a consciência de que ali você não aprende nada sobre o que está escrito na Bíblia, porque você vai seguir a doutrina que os poderosos da igreja estão ensinando e estão dizendo como é que tem que ser. E se você faz uma leitura heurística da Bíblia, aí sim você vai entender a palavra. Porém, é muito difícil ter essa condição de fazer essa leitura heurística da Bíblia, estudar hebraico, aprofundar o hebraico e poder ler a Bíblia de forma a partir do zero, para entender o texto, compreender o texto, saber sobre o texto, sem nenhuma doutrina, sem nenhuma emoção, mas apenas entender o que está escrito e dar sentido àquilo que está escrito, compreender o que está escrito. É assim que é. Um abraço, até mais.